Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui no nosso momento Torre Forte. Graças a Deus, né? Porque o Senhor tem nos concedido esse tempo para podermos buscar a sua presença, para podermos adorar, para podermos, juntos, orarmos um pelos outros. E é sempre bom, estar aqui. Esse é o programa Torre Forte, da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista de Petrolina, e eu sou a missionária Keila Corrêa. O nosso programa ele acontece às 7 da manhã, ao meio-dia e às 20 horas. E é sempre bom podermos estar aqui reunidos, através dessa live para poder, adorarmos ao Senhor. Bem-vindos, A Claudinha já entrou, Stephanie, Amanda, sejam bem-vindas, Nós vamos estar ouvindo uma música enquanto as outras pessoas começam, a chegar, e juntos a gente poder, estar falando um pouco, da palavra de Deus e estarmos orando juntos. Nós estamos sempre juntos, orando, e eu gosto muito dessa música e acho que muita gente gosta muito dessa música, Jeane também acabou de entrar, Pastor Ipojucan também acabou de entrar, sejam bem-vindos, Arthur, bem-vindo. Quando nós colocamos tudo no altar, fica bem mais tranquilo, E essa música ela já é uma oração, Já é uma ministração nas nossas vidas. É aquilo que nós necessitamos, até para aliviar mais as nossas cargas. O controle de Deus nas nossas vidas. Quando tudo deixares no altar. Eita, coisa difícil, Quando deixar tudo no altar. É algo realmente que a gente reluta todos os dias. E todos os dias nós descobrimos que existe algo que precisa ser deixado no altar, Dilene acabou de entrar. A Amanda está perguntando qual é essa música. É Em Fervente Oração. Amém. Ele atende as nossas orações, Quando tudo. Estamos aí chegando aí ao final de semana, Quinta-feira. E aí a gente acaba, trazendo algumas bagagens aí durante a semana. Vamos acumulando, A gente começa a segunda-feira com uma agenda. E nem sempre na segunda a gente consegue resolver o que é para resolver na segunda, nem sempre a gente consegue resolver o que é para resolver na terça, e às vezes a gente vai acumulando aí algumas coisas, mas a gente precisa aprender, a entregar tudo para o Senhor, a deixar tudo no altar, É Ele que cuida de nós, é Ele que nos direciona, que nos dá sabedoria para como resolver as questões, do dia a dia. Então hoje, quinta-feira, deixe tudo no altar do Senhor, entregue tudo para Ele, tenha fé, ore com fé, para que o Senhor possa estar cuidando de tudo aquilo que você precisa. A Josenilda também acabou de entrar. Genilda, sejam bem-vindas. E a gente precisa, Às vezes a gente está olhando para sexta-feira e falando, não vai dar tempo
não vai conseguir, as coisas estão muito complicadas, pouco tempo para resolver. Mas quando tudo nós deixamos no altar, né? O Senhor, Ele vem com seu imenso poder e Ele nos socorre. A gente começa a confiar, passa a entregar para o Senhor, né, todas as nossas pendências, tudo aquilo que tem acarretado, e aí Ele vai estar controlando, né? Então deixa que o Senhor seja, né, tenha esse controle da tua vida. E ore com fé, sabe? E é tão bonito, a Bíblia fala que a gente precisa tão pouca fé, né? Como um grão de mostarda, para que a gente consiga fazer grandes coisas. Então, ore com fé, para que o Senhor, né, venha aí nesse final de semana, né, aquilo que você olhou e falou assim, não vai dar tempo, e o Senhor vem, intervém e consegue resolver. Amém, queridos? Essa música tem tudo a ver com o nosso texto hoje. Nós estamos já em Esther, né? A gente está caminhando já para Esther. A Débora também acabou de entrar, Leda, Félix, sejam bem-vindos. E nós estamos em Esther 6. E Esther 6 tem aí um relato bem interessante. Eu vou estar lendo 2 versículos de Esther 6 para a gente poder, né, falar um pouquinho, né, desse acontecimento. E a Esther 6 diz assim, vou ler o versículo 10 e o versículo 11. Então disse o rei a Amã, apressa-te, tome as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. É muito interessante essa passagem. Nós vamos voltar um pouquinho aí para a gente entender todo esse contexto. Mordecai, Amã, ele fica, né, irritado com Mordecai porque ele não se curvava diante dele, porque ele era um príncipe, né? Era uma autoridade ali e Mordecai não fazia isso. E aí acabou convencendo o rei de baixar um decreto para que todos os judeus fossem, né, mortos, e chegou às mãos de Mordecai. E aí o que Mordecai fez? Mordecai se veste de panos de saco, joga cinza na cabeça e começa a clamar pela cidade. E vai até a porta, né, ali do rei. E naquela situação ele não poderia estar ali, sendo que Esther já era rainha. E aí ela manda saber o que aconteceu, por que Mordecai estava daquele jeito ali. E ele manda dizer, né, para ela o que aconteceu, né? Corria-se o risco agora de acabar com o povo judeu, e por isso que ele estava clamando. E a única pessoa que poderia intervir naquele momento era a rainha Esther, né, para falar com o rei. E a rainha Esther um pouco reluta, mas no final ela fala com Mordecai e fala assim, olha, reúna todos e vamos jejuar e vamos clamar, né, para que eu possa entrar, né, na presença do rei e ser assistida. E assim eles fizeram, né? Então, porque essa música tem tudo a ver, né? Quando tudo perante o Senhor estiver. Eles fizeram isso, eles entregaram ao Senhor toda aquela afronta, tudo aquilo que estava acontecendo, né? Eles estavam sendo perseguidos e não tinha mais como fazer, porque o decreto já tinha sido emitido, já tinha sido selado com o anel do rei.
Então, o que fazer agora? Graças a Deus que o povo judeu ele recorria ao Senhor, não era ao homem, né? A força deles não vinha do humano. Assim como Amã, né, recorre ao rei e fala assim, não, o rei tem autoridade e se ele me der essa autoridade eu vou realizar isso aí. Mas ele não sabia, ele não tinha noção do que quem é que estava com o povo judeu. Era o Senhor dos exércitos, e ele estava ali. E aí ele reúne, né, todo mundo e vamos clamar, vamos jejuar, vamos, né, buscar força, né, do único que pode nos socorrer. E nesse momento, né, eles começam a clamar e realmente entre esse inteirinho o povo começa, né, ali a orar e Mordecai, né, coloca diante de Deus. E aí Amã, cada vez mais irritado com a situação de Mordecai, ele junta ali, recebe um conselho de fazer, né, uma forca para matar, né, Mordecai, e ele vai até a presença do rei, né, para falar sobre isso. Sendo que quando ele chega ali na presença do rei, o rei não tinha tido uma noite boa de sono e tinha pedido para que lessem os livros, né, daquilo que vinha acontecendo, e foi citado o nome de Mordecai ali. E ele falou, mas o que fizeram, né, para agradar Mordecai? Porque Mordecai salvou a vida dele. E aí eles falaram, não fizeram nada. E ele falou, mas quem é que está no pátio? Ele precisava de um conselho. E aí o pessoal falou assim, olha, a Amã está lá no pátio. Ele falou, então mande entrar. E aí ele pergunta para Amã, o que eu posso fazer para honrar uma pessoa? E aí Amã, cheio de si, né, falou, o rei gosta muito de mim, eu vou dizer então o que o rei deve fazer. E aí ele fala, olha, coloca essas roupas reais, o cavalo do rei, né, põe uma coroa e chame alguém muito importante daqui do reino para sair pelas ruas gritando, é assim que o rei faz a quem ele quer honrar. Ele achava que era para ele, né? Ele estava tão cheio de si e nunca que ele imaginou que ia ser, né, para uma simples pessoa como Mordecai. E aí o rei fala, sim, muito boa a sua ideia. Então chame lá Mordecai e faça isso com ele da mesma forma que você falou comigo. Amã tinha entrado ali na presença do rei com a intenção de pedir a morte de Mordecai. E aí ele sai dali, levando Mordecai no cavalo do rei, com as vestes reais, com a coroa do rei. O interessante de tudo isso é essa mudança. Algum tempo atrás nós vimos Mordecai sentado, andando pelas ruas, clamando, vestido de saco, com cinza na cabeça, mas olhando para Deus, né? Olhando para o Senhor, dizendo é de Deus que vem, né, a nossa solução. Só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor dos exércitos que pode intervir nas nossas vidas e pode mudar esse veredito. Aquilo que o rei selou, o Rei dos Reis pode mudar. Ele pode revogar, né, tudo aquilo que foi falado aqui na terra. E aí, olha que mudança, né? Há algum tempo atrás, Mordecai estava com cinzas na cabeça e nesse momento Mordecai sai dali com uma coroa do rei. Não como rei, mas ele saiu honrado, porque ele estava sentado no cavalo do rei, ele estava com as vestes do rei e ele estava com a coroa do rei. Mas sabe por que isso aconteceu, queridos? Porque eles buscaram o Senhor, porque eles foram até a presença de Deus, porque eles entenderam que era o Senhor que poderia salvar a vida deles. Eles tinham essa confiança em Deus, sabendo que poderia se levantar quem fosse, mas se o Senhor estivesse com eles, nada ia acontecer. E graças a Deus, né, que tudo aquilo que foi feito para destruir ali
o povo judeu foi mudado, né? O rei entende, conhece toda a história e muda a favor do povo judeu, muda a favor do povo de Israel. E assim na nossa vida, quantas vezes nós achamos que a situação não nos favorece, quantas vezes nós temos perseguições, nós temos momentos de tribulações, situações em que os nossos pensamentos ficam tão confusos, achando que já é o fim. A partir de hoje não funciona mais, né? Eu não sei se eu consigo, né, deitar hoje e levantar amanhã, porque não está legal, né? As coisas não estão favorecendo. Mas aí, olha, quando orares com fé, sabe, lá de dentro do teu coração, quando tudo deixares no altar. E foi assim que eles fizeram. Eles rasgaram as suas roupas, eles se vestiram de saco, colocaram cinza na cabeça, falaram: Deus, olha, estamos aqui te entregando tudo que nós temos, que é a nossa vida. Tudo que nós somos, que é a nossa vida. E aquilo que nós desejamos ser, que é a nossa vida, nós colocamos diante de Ti. E quando nós fazemos assim, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, quando entregamos, sabe, tudo que está aqui dentro, nós temos mania de acumular coisas, somos acumuladores, sabe, de carregar situações aqui dentro e que precisa ser colocado para fora, precisa ser falado: Deus, olha, estou tirando, sabe, estou abrindo meu coração e deixando aqui na Tua presença. Quando tudo deixares no altar, o Senhor, Ele entra com providência, sabe? Porque deixa de ser a nossa mão, deixa de ser a nossa força e passa a ser a força do Senhor, passa a ser o poder do Senhor. Eles conseguiram, né, até aqui, tem sido sempre a mão de Deus. E Mordecai estava com uma sentença de morte. O povo judeu estava com uma sentença de morte. E o Senhor muda a história. Mas muda a história porque foi clamado, foi jejuado, foi entregue ao Senhor. Então, como é que está aí a situação? Amanhã é sexta-feira. Meu Deus, tanta coisa para me resolver ainda. E eu não sei se vai dar conta, né? Existe uma forca ali. E se eu não resolver, a situação vai ficar complicada. Então eu te convido hoje a deixar no altar do Senhor. Entregue ao Senhor. Era assim que eles conseguiram resolver aquela situação, né? Jejuaram, clamaram, né? E clamaram para a pessoa certa. Foram até o Senhor. Às vezes a gente faz uma lista, né? Quem é que eu vou recorrer? E a gente começa a escrever alguns nomes, fulano, 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 fulano. Mas quem está na nossa... Qual o primeiro nome da nossa lista? É interessante nós termos amigos, nós termos pessoas que possam nos ajudar, nos abençoar. Mas qual é o primeiro nome da nossa lista que nós estamos recorrendo? Nós estamos indo primeiro ao rei terreno, né? Nós estamos buscando resolver situações aqui? Não, a gente precisa colocar em primeiro lugar Deus. Em primeiro lugar Deus. Quando Esther recebe o recado, fala: olha, você tem que ir ao rei para intervir, para falar sobre essa situação. E aí ela fala: primeiro nós vamos clamar, primeiro nós vamos jejuar. Convoque a nação, convoque o povo judeu, diga para eles jejuarem, para eles clamarem. Primeiro Deus. Aí sim eu vou entrar na presença do rei para falar com ele. Que se for a vontade de Deus, as coisas vão fluir. Então, faça a sua lista, sim, de pessoas que podem estar te ajudando, mas coloque Deus em primeiro lugar. Busque Deus. Senhor, qual é a estratégia que eu tenho que Tu pode me direcionar? Me dê sabedoria. Como eu vou fazer
para resolver essa situação. Deus vai direcionar a vida de cada um, né? Vai abençoar a vida de cada um, dando sabedoria, né? Para que as coisas aconteçam da forma certa. Assim como aconteceu ali, né? Com a vida dos judeus, como aconteceu ali com Mordecai, que estava ali com uma forca, né? Para acabar com a sua vida, ele trouxe vida, né? E que o Senhor, né, nessa noite traga vida, né, às nossas vidas, que nós precisamos, né? Às vezes o nosso fôlego já está acabando, como se a gente estivesse dando aí o último suspiro, mas é o Senhor que soprou em nossas narinas o fôlego de vida, e assim ele permanece. Ele está sempre cuidando de tudo em nossa vida. Então não deixe que as circunstâncias, não deixe que as coisas externas, né, as coisas que têm tentado nos oprimir, sabe, que tem tentado fazer com que a nossa mente bagunce, com que fique desorganizado e que a gente não consegue centrar, fazer as coisas certas. Não deixe que isso venha interferir. Busque Deus. Fala, Senhor, é Deus que vai ser, né, o primeiro da minha lista. Recorra a Ele, né? Diga para Ele, olha, tá difícil, né? O risco de as coisas não darem certo, mas eu estou te colocando como o primeiro na minha vida, porque eu sei que é de Ti que vem a solução, né? E aquilo que pra gente parecia, né, aí ser morte, pode se tornar vida. Amém, queridos? Nós vamos estar orando, né? Algumas pessoas já estão colocando o pedido de oração, né? A Elísia está pedindo oração, a irmã dela, né? Por uma criança, o nome dela o nome é Gael Abreu, né? Está internada e não sabemos o que ele tem, então vamos estar orando. Também oração pela família dela também. Então assim, olha, Deus é o mesmo Deus, viu? Que mudou ali a vida de Mardoqueu, né? De um dia estar ali vestido de sacos, com cinza na cabeça, e no outro dia ele estava andando ali pelas ruas, ouvindo um príncipe gritar. É assim que o rei faz a quem ele deve honrar. Deus ele transforma aquilo que não é esperança em esperança, aquilo que pra gente não tem mais solução em solução, aquilo que os nossos olhos acham que já é o fim. Deus ele faz, opa, peraí que tem mais alguns pontinhos e nós vamos continuar, né? Então deixa Deus te guiar, que ele seja o centro da tua vida em todo o tempo. Amém, queridos? Nós vamos estar orando e eu sei que tem muitos pedidos de oração e vamos estar aí juntos, né? Você que está vendo aí os pedidos de oração, coloque diante do Senhor também, anote aí no seu caderno para estar orando durante a semana, né? Para que o Senhor possa derramar a bênção dele sobre cada um, né? Clamar, assim como o povo clamou ali, e veio sim a solução e a salvação ali para o povo judeu. Deus não mudou, continua o mesmo, e nós cremos no milagre, cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a nossa mente é capaz de pensar, né? Nós somos muito limitados. Amém, queridos? Vamos estar orando. Silana também pede oração pelos enfermos, inclusive o pai dela, os seus pais, Aleda e Sandoval. Sim, vamos estar orando, né? E o Senhor vai estar guardando, curando, libertando cada um, amém? Deus, nós te adoramos nesta noite, te adoramos, Senhor, porque nós podemos visualizar, Senhor, a intervenção divina, Pai querido, na vida, Senhor, Pai amado, ali do povo, Senhor, de Israel. Mas nós também podemos visualizar a tua intervenção nas nossas vidas. Nós cremos, Senhor, no teu poder, cremos no milagre,
Cremos, Senhor, que Tu podes ir, Senhor, onde nós não podemos, que Tu podes intervir naquilo que nós nem imaginamos. Às vezes nós focamos em alguma situação achando que ali é a solução. E, Senhor, eu sei que Tu, Senhor, conhece melhor do que nós e Tu podes fazer além disso. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, dizendo, Senhor, que nós dependemos de Ti e que Tu tens o controle das nossas vidas. Pai, nós colocamos os enfermos, Pai querido, tantas pessoas doentes, tantas pessoas passando por situações tão difíceis, que muitas vezes, Senhor, os médicos nem sabem o que é, não conseguem descobrir, Senhor, o que está acontecendo. Mas Deus, Tu és o médico dos médicos. Tu sabes, Senhor, cada detalhe do nosso corpo. E nós oramos nessa noite, Senhor, para que Tu os alcance. Senhor, aqueles que estão no hospital, Senhor, aqueles que estão dependendo de exames, Senhor, para fazer o tratamento, aqueles que estão se recuperando em casa. Deus, que Tu venha estar cuidando, Senhor, de cada um. Oramos pelas famílias. Oramos, Senhor, Pai amado, para que eles possam cada vez mais estarem unidos, Senhor amado, vivendo os Teus princípios, Deus, e sabendo, tendo sabedoria, Senhor, para cuidar um do outro. Oramos pelos que estão precisando de emprego, Senhor, que a Tua mão, Senhor, seja sobre eles, Deus, abrindo a porta de emprego para cada um, Senhor, e que eles possam desfrutar da bênção, Senhor, de se sustentarem, de sustentar a família, Senhor, e serem, Senhor, provedor da casa, Pai, no nome de Jesus. Cuida, Senhor, de cada um que está passando, Senhor, por momentos de aflição, de angústia, de depressão, Senhor, de momentos de pânico. Deus, venha gerar vida em cada um. Traz sobre eles, Senhor, alegria, Senhor. Transforma esses momentos de tristeza em canto, Senhor, em momentos, Senhor, de alegria na Tua presença. Deus, cuida, Senhor, das nossas vidas. Direciona-nos, Senhor, para que possamos, Pai querido, cada vez mais estarmos em Tua presença, vivendo, Senhor, realmente aquilo, Pai querido, que Tu tens para as nossas vidas. Quando Tu nos criaste com propósito, e que possamos viver, Senhor, esse propósito todos os dias. Pai, dai-nos uma noite tranquila, dai-nos uma noite de paz, que possamos, Senhor, Pai querido, viver a Tua palavra, assim como ela diz que enquanto nós dormimos, Senhor, Tu cuida do nosso amanhã, e que seja assim essa noite, que possamos deitar, descansar, Pai querido, sabendo que amanhã Tu vai estar, Senhor, tudo organizado, porque foi Tu que cuidou, Deus, e que possamos todos os dias Te colocar, Senhor, como o primeiro da nossa lista, Te buscando, Senhor, orando, Pai querido, para nos direcionar em tudo o que devemos fazer. Nós Te adoramos, nós declaramos o nosso amor por Ti, Senhor, e que cada vez mais nós tenhamos o prazer, Senhor, de estar em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, pela Tua palavra, por esse momento de comunhão, de estarmos juntos. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Tenha uma noite abençoada. Descanse no Senhor. Entregue tudo a Ele. Deixa Deus, conduzir a tua vida. Não se desespere. O Senhor tem o controle de tudo. E Ele sabe aquilo que é melhor para nós. E cuida com muito carinho, com muito zelo, sabe, das nossas vidas. Deus tem sempre um propósito conosco e Ele vai continuar, cuidando de tudo. Amém? Que o Senhor abençoe. Tenhamos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém, irmã Noêmia, precisando mesmo, mas Deus tem cuidado, né? Ela falou que Deus dê saúde também, a irmã Keila. Esses dias eu passei por uma situação, mas graças a Deus, já estou bem melhor. Obrigada aí pelas orações. Deus abençoe.